Santo de falar comigo nessa noite. Fala o que eu preciso ouvir da sua parte. Fala, Senhor, o que eu preciso ouvir da sua parte, para que eu continue sendo edificado pelo Senhor a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu repreendo o meu eu, as minhas palavras, eu repreendo o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, eu repreendo tudo em mim, Senhor, para que somente o Teu Espírito Santo prevaleça neste lugar, prevaleça na minha vida, na vida de cada um de nós, Senhor, para que nós continuemos a ser edificados no Senhor, pelo Senhor e para o Senhor, porque é por este propósito no Senhor, pelo Senhor e para o Senhor que nós vivemos todos os dias da nossa vida, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor venha receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida como um louvor suave, perfeito e agradável diante da Tua presença, Senhor. Porque somente Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória neste lugar. Espírito Santo de Deus, Tu és o convidado de honra aqui neste lugar, Senhor. Vem e faz morada perpétua, Senhor. Pai, se alguém fez alguma coisa neste templo, Senhor, até antes de começarmos o culto, nós te pedimos perdão, Senhor, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Que este lugar seja limpo, que este lugar seja liberto de todo demônio, bata e retirada agora, em nome do Senhor Jesus, porque somente o Espírito Santo de Deus e os escolhidos a dedo pelo Senhor têm poder e autoridade aqui neste lugar. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, família. Aleluia. Amém. Que alegria poder estar mais uma vez na casa do Senhor, cultuando a Ele. Amém. Que culto maravilhoso nós tivemos no sábado passado, não é verdade? Quem estava aqui não tinha vontade de ir embora. Que culto maravilhoso. E eu creio que hoje pode ser melhor ainda. Porque o nosso culto não depende de ninguém, a não ser de nós. Porque o Espírito Santo está pronto para ser liberado, para ser manifestado e tudo mais da parte dele. Só depende de cada um de nós fazermos a nossa parte. Amém? E você já se perguntou muitas vezes o porquê? Às vezes ele se manifesta de uma forma poderosa, às vezes ele não se manifesta. Porque no nosso dia, muitas vezes, nós até tentamos sentir a presença dele, mas muitas vezes nós não sentimos. Às vezes nós nos sentimos sozinhos, às vezes vazios, às vezes muito cheio da presença dele. Mas eu posso te falar que na maioria das vezes você muitas vezes não vai sentir a presença dele. Sabe por quê? Porque ele deseja te levar a um lugar de dependência única e exclusiva dele. Muitas vezes eu e você estaremos neste lugar. E é interessante que, como quando Adão e Eva, eles não precisavam se esforçar para nada para o Senhor vir ter comunhão com eles. Todos os fins de tarde, na viração do dia, a palavra conta que o Senhor vinha ter comunhão com eles. Você já pensou o que é isso? Você não precisar se esforçar para cultuar o Senhor. Simplesmente já tinha uma hora marcada entre o Criador e a criatura. E lá estava o Criador. Lá estava o Senhor. Somente para estar com Adão e Eva. Somente para estar com eles ali. Muitas vezes para perguntar como foi o dia deles, como se Deus não soubesse. Muitas vezes para ter comunhão com eles, para receber adoração. Deus só queria estar com eles ali. Mas você já percebeu que nos dias de hoje é praticamente impossível a gente ver isso acontecer? Você já reparou isso? Quando Adão e Eva pecaram, que não foi somente Eva, Adão também pecou porque ele foi conivente no pecado, que ele não cuidou da sua esposa. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou na vida do homem. Naturalmente houve um rompimento entre o homem e Deus. O pecado instaurou-se ali através do pecado de Adão e Eva. E naturalmente aquele mesmo Senhor que vinha todas as tardes ter comunhão com Adão e Eva no encontro seguinte ao pecado, ele ainda estava lá, na hora marcada. Mas porém, algo havia mudado no coração do homem. Deus já sabia que o homem e a mulher já viam o pecado. Mas algo mudou no coração do homem, tanto é que o homem vai, Adão vai e faz, Adão e Eva vão e fazem, costuram, cosem folhas.
para fazer roupas para eles, para tapar a nudez deles. Porém, eu e você muitas vezes achamos que podemos fazer conforme nós queremos fazer. Mas não. O homem foi, costurou, coseu folhas para as suas vestes para tapar a sua nudez. Mas ali Deus já pontuava que alguém deveria morrer pelo pecado de alguém. O Senhor já trouxe a pele de um animal do qual tinha morrido, havia sido sacrificado por causa do pecado de Adão e Eva. Da mesma forma, acontece nos dias de hoje. O sacrifício do Senhor Jesus, que foi o sacrifício dos sacrifícios, a entrega das entregas, a nova e eterna aliança derramada e cumprida por amor a cada um de nós, nos dá acesso e liberdade para estarmos novamente neste lugar de comunhão com o Pai. E se você analisar, Adão e Eva, eles não precisavam levantar um altar. Adão e Eva simplesmente eles estavam na presença de Deus todos os fins de tarde. Simples assim. E se você começar a ler ali do Gênesis capítulo 3, capítulo 4 em diante, depois você vê qual é a primeira atitude de Noé para chegarmos na palavra, preste atenção. Qual foi a primeira atitude de Noé quando ele desce da arca? Quando a arca repousa, ele vai e levanta um altar e sacrifica ao Senhor. A primeira atitude de Noé foi sacrificar, levantar um altar. Para quem? Para o Senhor, para quê? Para sacrificar ao Senhor. Ou seja, depois do Éden, o homem precisou começar a levantar altares. Se você vê a vida de Caim e Abel, Caim e Abel já começaram a aprender a entregar sacrifícios ao Senhor. E entregando sacrifícios, naturalmente esse sacrifício teria que ser entregue no altar. E o interessante é que um homem chamado o pai na minha e na sua fé, o pai da nossa fé, Abraão, aonde quer que Abraão passava, ele fazia o quê? Ele edificava um altar a quem? Ao Senhor. Que coincidência isso, não é verdade? Noé edificou um altar ao Senhor para sacrificar. Abraão levantava, onde quer que ele passava, na maioria das vezes ele levantava um altar para sacrificar ao Senhor. Qual é o entendimento que esses homens tinham de altar, de sacrifício e adoração? Muitas vezes nós até estamos como os discípulos de Emaús. Muitas vezes nós estamos caminhando com Jesus. No caminho de Emaús, o Senhor até caminha conosco. Nosso coração chega até a arder, chega até a ser queimado pelo Senhor. E aí quando sentamos à mesa, quando o Senhor parte o pão, aí que a gente diz, uau, não era verdade que o meu coração queimava e ardia quando Ele falava aquelas palavras? Não é assim quando nós estamos na presença de Deus ou quando nós estamos na casa do Senhor? Nosso coração até arde, o nosso coração até queima na presença do Senhor. Mas muitas vezes não tem substância nisso, não tem firmeza nisso. Porque muitas vezes nós estamos lá em cima com o nosso psicológico, entre aspas, com a nossa fé, e muitas vezes nós estamos lá embaixo. Existe um povo mais bipolar do que o povo cristão na face da terra? Está para ser descoberto ainda. Às vezes a nossa fé está lá em cima, às vezes está lá embaixo. Se tudo vai bem, a nossa fé está boa. Se tudo vai mal, a nossa fé está mal. Mas por que nós medimos a nossa fé se a nossa situação no dia a dia ou na semana está bem? Por que nós medimos o nosso relacionamento com Deus? Se estamos bem, se a nossa vida está boa, nosso relacionamento com Deus está bom. É interessante que aonde quer que Abraão passava, ele levantava um altar para o Senhor. Diga assim comigo, altar
é o meu coração para o Senhor. Agora, do que o meu coração está edificado? E o que o meu coração está edificando para o Senhor? O que nós temos edificado para o Senhor? Você já se perguntou isso? Quando nós olhamos para os altares individuais, se você olhar o meu altar, ele pode não estar muito bom. Se você olhar o altar do vizinho, também ele pode não estar muito bom. Se você olhar o seu altar, ele pode estar perfeito. Mas o nosso culto para o Senhor depende da qualidade do nosso altar. Se o altar é um lugar de encontro com o Senhor, quem vinha receber o sacrifício de Abraão? Quem veio receber o sacrifício de Noé? Quem vinha receber o sacrifício quando Davi sacrificava ao Senhor, quando Salomão sacrificava ao Senhor? Quem recebia o sacrifício? Era o Senhor que recebia o sacrifício. Quando eu e você sacrificamos para Deus, quando eu e você adoramos, nós estamos levantando um altar para o Senhor vir receber o nosso louvor, receber o seu louvor e adoração através da nossa vida. Agora, qual é a qualidade do nosso altar individual para o Senhor? Qual é a qualidade do seu culto para o Senhor? Qual é a qualidade do nosso culto para o Senhor? Aí nós respondemos, porque uns cultos nós temos um culto da presença do Espírito Santo maravilhosa e outro não. Aí nós temos a resposta para que quando muitas vezes o nosso dia é cheio do Espírito Santo e outros dias não. É a qualidade do nosso altar, é a qualidade do nosso coração, é a qualidade da nossa vida com Deus. E muitas vezes nós culpamos as situações para achar uma desculpa para o nosso altar não estar bem. O altar é o lugar de encontro entre você e Deus. A sua vida é o lugar de encontro entre você e o Senhor através do Espírito Santo de Deus. Para você ver a importância da sua vida para o Senhor. Mas o interessante é que muitas vezes nós vivemos achando que o Senhor precisa de nós. Nós viemos à igreja achando que Deus precisa de nós. Eu venho cultuar o Senhor porque eu preciso dele. Eu estou na presença de Deus porque eu preciso dele. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de você. Se eu não estiver disposto a fazer, se você não tiver, ele levanta 1 milhão de homens e mulheres muito melhores que nós. Agora, eu tenho uma pergunta para nós essa noite. Qual é a qualidade do seu altar? Qual é a qualidade do seu sacrifício para o Senhor? Certa vez o Senhor Jesus revelou para uma mulher aonde ele achou verdade na vida dela, quando ela confessou um pecado para ele. E ele disse assim para ela: olha, chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, e essa hora já chegou. Essa hora é esse tempo que nós estamos vivendo desde aquele tempo, há 2000 anos praticamente, que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e verdade. É esses a quem o Pai procura. Diga assim por irmão, o Senhor procura você, que tem um louvor perfeito, que tem uma adoração perfeita, que tem um coração perfeito. Sabe quem tem um coração perfeito para Deus? É aquele que se humilha e se arrepende diante dele. É aquele que todos os dias está ali na dependência do Senhor. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não posso, mas o Senhor me fortalece. Senhor, eu não sei nada, mas o Senhor me ajuda. E aí, naturalmente, automaticamente, nós já estamos ligados no corpo de novo através do sangue de Cristo. Nem todo altar adora a Deus. Não se engane, nem todo altar adora para Deus. Nem todo altar é feito para adorar o Senhor. E o interessante é que eu nem tinha preparado uma palavra nesse sentido. E o Espírito Santo agora, no fim da tarde,
Ele me falou, fale sobre altar. E ele me levou a uma palavra que eu já falei uma vez para vocês há um tempo atrás, que está em 1 Reis, capítulo 16. Aliás, antes de irmos, Gênesis capítulo 35, verso 1, por favor. Só o último exemplo de altar. Depois dessas coisas, Deus disse a Jacó, olha, quem falou para Jacó? Deus, levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias do teu irmão Esaú. Quem foi o Deus que apareceu para Jacó quando ele fugia de Esaú? O Senhor. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: lançai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós, purificai-vos e mudai de roupa. Qual foi a primeira atitude de Jacó quando Deus pediu para ele levantar um altar? Ele reuniu a sua família, mandou que jogasse. Imagina só, Jacó era neto de Abraão, filho de Isaac, detentor da única e eterna aliança com o Senhor vigente naquela época. Você já imaginou o que é isso? Jacó vai e diz para os filhos, para as esposas e concubinas: olha, joguem todos os ídolos de vocês fora, lançai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós, purificai-vos e mudai de roupa. Qual é o ídolo que tem no seu coração, que não é Deus? Qual é o ídolo que há no nosso coração que não é o Senhor? Se há um outro ídolo em nós que não seja o Senhor, isso chama-se idolatria. E idolatria é abominável ao Senhor. Ou você levanta um altar para Deus, ou você levanta um altar para Satanás. Daqui a pouco você vai entender onde nós vamos chegar. O que você tem edificado no seu altar? Jacó disse assim: olha, lançai todos os ídolos fora, purificai-vos, ou seja, santificai-vos, também cabe nessa tradução, santificai-vos, e mudai de roupa, ou seja, mudem as suas atitudes, para mim e para você nos dias de hoje. Pode passar. Vamos nos levantar e subir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me atendeu no dia da minha angústia e esteve comigo no caminho por onde eu andei. Olha só, eles se prepararam para levantar um altar para o Senhor. Eles não levantaram um altar a Deus, para Deus de qualquer forma. Eles estavam se preparando. Jacó começou a preparar a sua casa para levantar um altar para o Senhor. É como se eu e você fôssemos vir à igreja hoje e viéssemos de qualquer forma. Não, nós precisamos ser intencionais no que estamos fazendo, principalmente os sacerdotes dessa casa, os homens de Deus aqui no nosso meio. Nós precisamos ser intencionais no nosso culto para o Senhor. Intencionais para o Senhor. Jacó começou a preparar a casa dele, as esposas, concubinas, os filhos, os servos. Começou a preparar a sua casa, para que eles pudessem levantar um altar para o Senhor. Mas pastor, eu não sou evangelista, eu não sou missionário, eu não faço nada na igreja. Mas você tem o seu altar individual na sua casa e no seu coração também. Não há desculpas para quem conhece a Deus. Ah, pastor, mas Deus aceita tudo. Aceita tudo? Sabe qual é o lugar mais inclusivo de toda a terra? Já se perguntou isso? O lugar mais inclusivo de toda a terra chama-se inferno. Lá aceita tudo. O inferno aceita tudo. Do jeito que você quiser, você vai poder fazer lá no inferno. O inferno aceita tudo. Mas na casa de Deus, se você quer ser um cristão, Jesus falou assim: olha, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. É isso que Jesus falou. O evangelho ele não é inclusivo para aquele que não quer. O Senhor Jesus não está implorando para mim, para você servir Ele. Ele
não está implorando para mim, para você adorar Ele. Não! Se eu quiser, você vai se levantar. Se eu quiser, eu vou me levantar e vou adorar o Senhor de livre e espontânea vontade. E eu quero fazer isso. Porque eu entendi que sou eu que preciso de Deus e não Ele que precisa de mim. Mas muitas vezes essa geração aprendeu que Deus é o nosso empregado. Deus faz tudo o que nós queremos. E se Ele não fizer, eu fico de bico com Ele. E se Ele não fizer, eu fico de cara fechada com Deus. Que geração do fim dos tempos nós estamos nos tornando, igreja? E Jacó prepara a sua casa. Pode passar. E entregaram a Jacó, olha só. E entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que traziam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Eles tiveram coragem para se arrepender e entregar o seu patriarca todos os ídolos. Você sabe o que é um israelita? Você sabe que é uma pessoa que conhece a Deus fazer isso? A pessoa que era portadora das boas novas do Senhor. Eles se arrependeram entregando seus ídolos para Jacó. Ou seja, a casa estava sendo limpa. A casa estava sendo preparada. Então partiram, olha só depois de entregue os ídolos, só depois de trocadas as vestes, só depois de santificado a cada um, é que então eles partiram. Então partiram e o terror do Senhor sobreveio às cidades que estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Ou seja, o terror do Senhor acometeu-se a toda a redondeza, menos aonde os filhos de Jacó estavam, para que eles pudessem continuar em segurança. Assim Jacó chegou à luz, esta é Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que estavam com ele. Pode passar. Edificou ali O que Jacó fez chegando lá? Qual é a primeira atitude que muitas vezes eu e você temos? Vamos arrumar a casa. Jacó não, ele chegou ali já com a casa arrumada, já com a sua família toda em ordem. E ele chegou já edificando um altar, porque as coisas do Senhor são prioridades. As coisas do Senhor, para quem conhece a Deus, são prioridades. Se Deus não é a sua prioridade, você não está sendo um cristão. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não são esses os dois mandamentos? Não é isso, igreja? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas nós amamos a tudo. Amamos a festa, amamos os amigos, amamos sair com diversão e tudo mais, menos a Deus. E damos a Deus o nosso resto. Damos a Deus o que sobra de nós. O Senhor não está interessado no seu resto. O Senhor está interessado no seu tudo. O Senhor está interessado no nosso tudo. Porque o Senhor não é digno de receber o meu e o seu resto. O tempo que me resta eu dou para Deus. O tempo que me sobra eu dou para Deus. Você acha que Deus vai receber o seu sacrifício? Você acha que Deus vai receber o seu resto? E ele chega lá e edifica um altar, porque Deus ali havia se manifestado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada junto a Betel, ao pé do carvalho que lhe foi chamado Alon-Bacude. Quando Jacó voltou de Padã-Arã, Deus apareceu-lhe outra vez e o abençoou. Preste atenção, Deus abençoou quando Jacó? Depois de ter levantado o altar e sacrificado. E disse-lhe Deus: o seu nome é Jacó, não mais será chamado de Jacó, mas o teu nome será Israel. E deu-lhe o nome de Israel. Ou seja, a minha e a sua atitude, a qualidade do meu e do seu altar, importam sim para o Senhor. Importam sim para Deus. Seja intencional na sua vida cristã. Seja intencional em tudo que você está fazendo para Deus. Porque nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nem mesmo o meu e o seu pensamento está oculto a Deus. Quando você chegar diante de Deus no tribunal de Cristo, até o meu e o seu pensamento estarão lá escritos. Agora, do que nós escondemos?
domingo de manhã, acordei 6 horas da manhã. Fomos dormir 3 e pouco da manhã em casa. Quando eu chego em casa da igreja, para você que não sabe, a cabeça fica assim, ó. O espírito fica tremendo tudo. E nós normalmente vamos dormir tarde. E eu acordei 6 da manhã para pregar para uma igreja no Paquistão, uma igreja perseguida, de um amigo da Maria. Cadê a Maria? Tá ali. E naquela pregação era para ser às 6. Quando eu acordei 10 para 6, eu falei algo, eu estava sem voz. E eu passei uma mensagem para o Arthur: Arthur, por favor, me socorre aí, consegue alguém para pregar no meu lugar, porque eu não conseguia falar. E tinha que pregar em inglês ainda, eu nunca preguei inglês na minha vida. E eu peguei, olhei no celular, vi que tinha mudado o horário, dormi de novo. De repente, sim, fiquei tranquilo, o Arthur ia resolver. De repente, 5 para 7, toca o meu celular. Não era o alarme, mas era o celular mesmo tocando. E eu atendi. Tinha uma igreja inteira no Paquistão esperando para ouvir uma palavra de Deus. E eu dormindo ainda, 5 para 7 da manhã. E de repente aquela igreja, eu falei: Senhor, quem sou eu para pregar em inglês, Senhor? Só o teu Espírito para falar. E eu comecei a falar, falei durante 45 minutos, pregando a palavra. E aqueles irmãos estavam ali todos reunidos numa sala grande. Parece que sugavam a palavra do Espírito Santo. Sugavam a palavra, todos eles ali correndo risco de morte, de estar ouvindo a palavra de Deus ali naquele lugar. E eu e você temos a chance de estarmos aqui sempre quando quisermos, mas muitas vezes não estamos. Eu falei para minha esposa: me segura para mim não comprar uma passagem e ir embora para lá. Não foi, amor? Me segura, porque isso é tudo que um pastor quer na vida. Um povo que tem sede e tem fome da presença de Deus. Glória a Deus. Sabe, essa é a diferença daquele que serve e que não serve a Deus. Ah, se eu tiver uma palavra para ir embora para lá amanhã, eu estou indo embora para lá. Só preciso de uma palavra de Deus, mas Deus não deu essa palavra, então não posso se envolver ainda. Uma palavra só. E aqueles irmãos cultuando ao Senhor, alegres, felizes, com medo de morrer. E cadê o medo de morrer? Não tinha neles, porque eles estavam adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Essa semana eu mandei uma foto numa sala totalmente escura, buscando ao Senhor, mais de 100 pessoas, buscando ao Senhor, com risco de morrer. Qual é a comparação do meu cristianismo com o cristianismo daqueles irmãos? Nem se compara o que eles estão fazendo para o Senhor com o que nós fazemos. Nós não fazemos nada para o Senhor, nada para Deus. O Paquistão é o 8º país em maior perseguição do mundo. Para você ter ideia, o que é ser cristão no Paquistão? E eles estavam lá, firmes, com um sorriso no rosto, servindo a Jesus, adorando a Jesus, adorando a Jesus, adorando a Jesus. Eu falei: Senhor, me ensina, nos ensina, Senhor, com esse povo, nos ensina dessa forma, Senhor. E aí que o Senhor me deu a palavra sobre o altar. Jacó, quando ele resolve sacrificar, levantar um altar da forma que Deus queria, da forma que Deus pediu para ele, o Senhor até trocou o nome de Jacó para Israel, mudou a história de Jacó. O Senhor deseja mudar a história de todos nós aqui nesse lugar, mas para que isso aconteça, eu e você precisamos de um novo posicionamento no Senhor. O nosso cristianismo precisa ser realmente, verdadeiramente como a palavra de Deus diz para que sejamos. E aí chegamos aonde nós precisamos chegar para finalizarmos. 1 Reis, capítulo 16. A palavra de Deus nos fala sobre 2 altares. Diga assim comigo: 2 altares. Um altar. Agora nós vimos a diferença de um homem de Deus que levantou um altar corretamente e mudou a história da sua família. Agora teve um outro homem de Deus também que deveria servir a Deus também da mesma forma que Jacó estava começando a servir. Porém, esse homem também, rei de Israel, descendente da linhagem de Jacó também, descendente da linhagem de Abraão, muito provavelmente. E esse homem, ele levantou um altar junto com a sua esposa. E esse homem que deveria ter levantado um altar somente para o Deus de Israel, ele resolve levantar um altar para Baal, um outro Deus, com letra minúscula.
E a palavra de Deus diz, depois você pode ler na sua casa, 1 Reis, capítulo 15, 16 em diante. E esse rei, ele vai e levanta um altar para Baal, levanta um poste ídolo para Deus Aserá. Tudo isso porque um homem não se posicionou na sua casa. E vai e resolve casar com uma mulher que não era da tribo de Israel, que não pertencia a nenhuma das 12 tribos. Pertencia a um outro povo pagão, adoradora de Baal. Por isso, jovens, cuidem com quem vocês irão se casar. Não casem pela beleza, não casem pelo que você olha por fora. Casem por um coração rendido ao Senhor, porque você vai evitar muita dor de cabeça na sua tardia juventude. Muita dor de cabeça você vai evitar. É isso que eu falo para os meus filhos. E Acabe vai e casa com uma mulher que não conhecia verdadeiramente ao Senhor. E essa mulher vai e reúne vários dos profetas que estavam em Israel. E 450 deles serviam a Baal e 450 a Aserá. 900 homens que deveriam servir ao Senhor, provavelmente, e não estavam servindo. A palavra não deixa claro se eles eram de Israel ou não, mas eles estavam em Israel. Se eles estavam em Israel, provavelmente eles conheciam verdadeiramente ao Senhor. Mas um homem de Deus que não adora o Senhor, adora o diabo. Não tem como. Sabe uma das principais causas que a igreja da Alemanha se esfriou? Foi quando o humanismo entrou dentro da igreja. Sabe o que essa geração é acometida? Do humanismo. Ah, mas pastor, o que é o humanismo? É a sua alma querendo falar mais alto. É a sua alma querendo ser adorada. É a sua alma querendo receber um bálsamo. É a sua alma querendo estar num lugar confortável. Mas o Evangelho nem sempre você estará num lugar confortável no mundo. Em Cristo sim, o tempo todo num lugar confortável e de paz. Porque aqueles que estão em Cristo estão em paz. Mas aqueles cristãos que estão em Cristo, mas estão no mundo, normalmente não estarão num lugar de paz. Porque eu e você estamos na contramão deste mundo. Na contramão. Se você não sabia disso, seja bem-vindo à contramão deste mundo. Seja bem-vindo. E a palavra de Deus diz que havia um homem. E esse homem, ele começou a confrontar o rei Acabe. E segundo a palavra dele, durante 3 anos e meio não houve uma chuva em Israel. Não houve. Por causa da palavra de um homem. Esse homem, essa mulher está aqui nessa noite. Quem é você? Que o Senhor deseja levantar nos dias de hoje como a mesma unção e intrepidez do profeta Elias. Por que ele não faz o mesmo que ele fez no passado nos dias de hoje? Cadê os homens e mulheres ousados no espírito dos dias de hoje? Por isso que a qualidade do meu e do seu altar, a qualidade do meu e do seu culto para Deus, diz literalmente quem nós somos no Senhor. O meu e o seu altar precisam estar constantemente arrependidos, quebrantados, contritos e sinceros diante do Senhor, rendidos somente a Ele, cultuando somente a Ele. É interessante quando tem um jogo de futebol do Brasil ou da Espanha, de Portugal, nós vibramos com o gol do Brasil, vibramos com o gol da Inglaterra ou dos outros times, mas quando é para adorar o Senhor, a nossa adoração não passa nem de 1% do que quando comemoramos o gol. Você acha como que Deus recebe essa sua adoração? Quando você adora num culto como hoje, ou quando você faz um gol? Coloca um termômetro aí na sua vida. Qual é a emoção, qual é a vibração, qual é a garra que você comemora um gol do Brasil ou da Alemanha, ou seja, de qual país for? Qual é? Do seu time. E qual é a garra que você adora o Senhor? Qual é a motivação que você adora o Senhor? O futebol vai te dar vida? O time de futebol vai te dar vida?
O time de futebol vai te dar a vida depois da morte? Mas se nós olharmos a naturalidade, parece que vai. Se nós medíssemos isso pelo nosso termômetro, parece que vai. Nós invertemos os valores. Nós desviamos a nossa adoração muitas vezes até sem sentido. Muitas vezes você adora o que não conhece. Não é errado ver um jogo de futebol, não é. Desde que você dê muito mais para o Senhor do que o que você está dando no mundo. Quando eu estou falando dando, eu não estou falando de dinheiro não, é a sua vida para o Senhor. É o seu coração como um altar para o Senhor. É o seu coração para Ele vir receber o sacrifício na sua vida de adoração. Como Ele vinha receber quando Adão e Eva iam somente encontrar com Ele lá. Ele ainda deseja, Ele ainda procura por sobre toda a terra homens e mulheres que são verdadeiros adoradores. Mas aonde está esse povo, Pai? Diga assim, esse povo está aqui, fala isso. Eu sou essa pessoa. Nós somos essa pessoa. Se nós que somos o povo de Deus não somos essa pessoa, quem será? Quem será essa pessoa? Aleluias. Como temos nós edificado o nosso altar para o encontro com Deus? Como nós temos edificado a nossa vida para o encontro com Deus? Como? Você acha que simplesmente vindo à igreja e dando 2 horas por semana é suficiente? Não. Você acha que só isso Deus vai receber de você? Ele até pode receber, mas jamais será suficiente. A religião te impõe isso. A religião marca a hora no relógio ali para começar e hora para acabar. E muitas vezes, você ficamos empurrando o relógio para passar mais rápido. Porém, no relógio da eternidade, existe um Deus que é eterno. E que Ele é, que Ele é e que Ele há de vir. Que de eternidade a eternidade, somente Ele é adorado. De eternidade em eternidade, Ele simplesmente Ele é. De eternidade a eternidade, Ele simplesmente é. E eu e você precisamos entender. Aleluias. 1 Reis 18:30, por favor, para finalizarmos. Depois de muito tempo, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Deixa eu só pintar essa cena aqui para você antes. Imagina só, 450 homens que adoravam a Baal, e somente um ali que adorava a Deus, chamado Elias. Elias vai e pede para que se trouxessem 2 novilhos, para se fazer um sacrifício. E o sacrifício faz aonde? No altar. E Elias manda que os 450 profetas de Baal edificassem o altar, para que Baal recebesse a adoração, para que Baal recebesse o sacrifício no altar. A palavra de Deus conta que... Vamos para a palavra. Então Elias chamou todo o povo e disse: chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que havia sido quebrado, derrubado. Ou seja, além de tudo, o altar que era para ser haver um sacrifício para Deus estava o quê? Quebrado, arruinado, derrubado. Muitas vezes é assim que o altar da nossa vida se encontra. Porém, nós temos que colocar em ordem o nosso altar, conforme a palavra do Senhor. E isso muitas vezes não é do dia para a noite. Às vezes isso leva tempo para o altar ser edificado. Ele pegou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou um altar em nome do Senhor. O que Pedro disse para mim e para você no fim? Que eu e você éramos como pedras vivas, e que estávamos compondo a igreja do Senhor.
Cada um de nós somos uma pedra viva que está compondo com o nosso altar individual um altar coletivo. Quando eu e você se reunimos como igreja, nós levantamos um altar coletivo, com um altar congregacional, para o Senhor receber o louvor que sai daqui, ó, que sai daqui. Agora, preste atenção. Por isso que eu e você, olha o segredo da oração do Senhor Jesus em João 17. Quando ele falou: Pai, ensina eles, assim como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um também. E ele fala um pouquinho do segredo da unidade que ele tinha com o Pai, que eu e você temos que ter com ele. O nosso altar individual, somado ao nosso altar coletivo, qual é o nível do nosso altar? Quando eu ia para o monte, há anos atrás no Brasil, quando tinha menos pessoas, era um sinal que a glória do Senhor ia se manifestar naquele lugar. Sabe por que quando tem menos gente é mais fácil para Deus se manifestar? Não, mas porque é mais fácil se manifestar a unidade. Olha a diferença, a unidade. Todos nós, num só espírito, num só pensamento. Imaginem só, nós somos um corpo aqui de 110, 120 pessoas, 130 pessoas. Se o pé quer ir para um lado, o pé esquerdo quer ir para um lado, o pé direito quer ir para o outro. É assim quando os pensamentos não são os mesmos de acordo com a palavra. O corpo não está em unidade muitas vezes. E quando o corpo não está em unidade, o Espírito manifesta da mesma forma? Quando a casa não está limpa de pecado, o Espírito se manifesta da mesma forma? Por isso que quando nós começamos um culto neste lugar, quando eu subo aqui em cima, eu já peço perdão a Deus. Convido o Espírito Santo como convidado de honra aqui nesse lugar, preparando o ambiente para o Senhor, preparando a nossa vida para o Senhor, preparando a igreja para o Senhor, preparando para que o Espírito Santo venha sobre nós. E Elias vai e refaz, reergue, reconstrói, reedifica o altar de pedra. Assim como eu e você hoje estamos tendo a oportunidade de reedificarmos o altar da nossa vida para o Senhor, da forma correta. E a palavra continua dizendo assim: e com as pedras edificam, pode voltar, e com as pedras edificam o altar em nome do Senhor. Ou seja, o meu altar tem que ser intencional. Eu estou edificando o meu altar para Deus. Verbalize: eu estou edificando o meu altar para Deus. A sua palavra tem poder. Eu estou edificando a minha vida para o Senhor. Eu estou edificando somente a minha vida somente para o Senhor. Eu não estou edificando a minha vida para ninguém mais, mas para Deus. E fez ao redor de um altar uma cova, onde se podia semear 2 medidas de semente. Vai imaginando Elias edificando o altar. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e colocou-o sobre a lenha. E disse: enchei-a com água com 4 cântaros e derramai sobre o sacrifício e sobre a lenha. E disse ainda mais: fazei a segunda vez. E eles fizeram a segunda vez. E disse ainda mais: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. Ou seja, além de fazer o altar, colocar o novilho para o sacrifício, Elias ainda manda jogar 4 cântaros cheios de água uma vez. Depois ele manda jogar a água a segunda vez. Ele manda jogar a água a terceira vez. E depois você pode ler um pouquinho antes ali, um pouquinho depois da história toda. E os profetas de Baal estavam clamando a Baal para que Baal viesse consumir o sacrifício no altar que havia sido levantado para Baal. 450 homens clamando para o seu Deus com letra minúscula. E a palavra de Deus diz que o fogo não consumia o sacrifício naquele altar. Levíticos capítulo 6, verso 3, não precisa pôr não. A palavra diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará.
Por que o fogo do Espírito Santo se apaga na nossa vida muitas vezes? Por que às vezes ele está aceso e às vezes está fraco, está apagado? É a qualidade do nosso altar. É a qualidade do nosso cristianismo. É a qualidade da nossa vida em santidade com o Senhor. Isso faz toda a diferença na vida do cristão. Essa é a diferença na vida do cristão. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também a cova. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou: O Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que em teu nome, em nome do teu servo, que eu tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Tudo que Elias fez foi conforme a palavra do Senhor. Respondendo-me, ó Senhor, responde-me para que o povo reconheça que tu, ó Senhor, Deus, és Deus, e que fizestes voltar o seu coração para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra, e ainda secou a água que estava na cova. Ou seja, os profetas de Baal, 450 clamando, adorando o Deus Baal com letra minúscula, e o Deus deles não veio se manifestar com fogo. E o meu e o seu Deus, que teve um homem intrépido, ousado na presença de Deus, igual a mim e a você que está aqui neste lugar, edificando a minha e a sua vida para o Senhor receberá a sua vida como louvor e oferta suave diante da presença dele. Eu e você estamos sendo edificados para louvor do Senhor. Eu e você estamos sendo edificados para um propósito no Senhor. Porém, o nosso altar precisa ser edificado da maneira correta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O povo lá fora precisa ver Cristo na minha e na sua vida. E sabe o que é que Elias disse um pouquinho antes ali no capítulo 17? Não precisa pôr não, 18, 17. Ele disse assim: até quando você vai cochear o seu pensamento entre dois senhores? Até quando a sua vida servirá a dois senhores? Até quando? Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Porque aquele que fica em cima do muro, aquele que ser morno, a palavra diz o quê? Me ajuda aí que eu não lembro. Será vomitado pela boca de quem? Do Senhor. Ser cristão, meus irmãos, é algo muito sério. Não brinque com a palavra do Senhor. Não brinque com a palavra do Senhor. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Não existe outro Senhor. Ou você serve a Deus, ou você serve a Deus. Não existe plano B para quem conhece a Cristo. Não existe plano B. No altar que você edificou até agora, responda para você mesmo: Deus vai responder com fogo? No altar que você edificou a sua vida toda até hoje, com as suas atitudes, você acha que Deus vai responder com fogo? Ou Ele não vai responder com nada? Porque Ele só recebe aquilo que é para Ele. Aquilo que não é para Ele, Ele não recebe. Será que Deus vai receber o meu louvor e a minha adoração na minha vida? Altar significa lugar de encontro.
eu e você somos o lugar que o Espírito Santo escolheu para ser morada dele. Você é o lugar que ele escolheu para morar. Agora, o seu altar precisa ser edificado conforme a palavra do Senhor. Grandes coisas estão por vir na vida de muitos aqui nesse lugar. Por isso que o Senhor tem preparado o altar de muitos nessa noite. Grandes coisas estão por vir. Quem sabe até parar de comer ele vai fazer para um mês em Manchester. Já pensou nisso? We never know. Deus pode. Se ele cerrou os céus 3 anos e meio, o que é um mês para ele? Grandes coisas fará o Senhor na vida de muitos aqui neste lugar. Por isso que a palavra vem ao encontro do meu e do seu coração nessa noite, dizendo: te prepara, ó altar. Te prepara, ó altar, porque o fogo de Deus virá para aqueles que estão edificando segundo a sua palavra, não fora dela. Para finalizarmos, Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Como sacrifício? O que a gente tem que apresentar como sacrifício vivo a Deus? O nosso corpo. Continuando. Santo. É profano ou é santo? É profano ou é santo? Olha a qualidade do nosso altar. É profano ou é santo? Santo. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A quem? A Deus. Que é o vosso culto racional, ou seja intencional. Apresente o seu coração, apresente o seu corpo como sacrifício vivo a Deus, santo e irrepreensível diante dele. Deus não recebe qualquer oferta de adoração, mas há um coração quebrantado e humilhado e rendido, ele não se nega. Essa é a boa notícia dessa noite. Ele não se nega para cada um de nós, se estivermos nesse lugar de humilhação a ele. E o apóstolo Paulo continua dizendo assim, para finalizarmos: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Ou seja, ele está falando assim: viva conforme este mundo. É isso que Paulo fala: viva conforme este mundo. Não amoldeis conforme este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. A gente vem para a igreja de uma forma e acha que Deus é obrigado a recebermos nós da mesma forma que nós estávamos antes. Não dê o seu resto mais para Deus a partir de hoje. Dê o seu melhor para Deus. Dê o seu coração puro. Dê o seu coração reto. Dê o seu coração santo e agradável diante do Senhor. E não os amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Para que, depois de você fazer isso, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, muitas vezes nós queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sem apresentar o nosso culto racional a Deus, sem apresentarmos em santidade, sem nos apresentarmos como sacrifício vivo a Deus. Nós nunca viveremos a vontade boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sem que fizermos isso antes, igreja. Isso é muito sério. Sabe aquela pessoa que nada e morre na praia? Muitas vezes o crente ele está dessa forma porque ele não aprendeu a palavra, que ele tem que fazer aquilo ali antes do começo ali. Mas não amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quer viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Faça isso daí na sua vida.
Faça como que isso seja uma realidade, uma verdade do seu culto todos os dias para o Senhor. Teu olhar me consumir. Eu sou todo teu. Aproximei, permaneci. Teu olhar me consumir. Eu sou todo teu. Nessa noite a se colocar de pé, a apresentar o seu altar, o seu coração diante do Senhor, quebrantado, arrependido, humilhado. Nessa noite, quem aqui deseja viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, levante a sua mão. Eu creio que todos nós, na verdade. Então se prepare para começar a edificar o seu altar ainda mais. Se prepare para começar a edificar o seu altar da forma correta para o Senhor. Não é mais conforme você achava que o mundo acha que você precisa fazer, mas é conforme a palavra te diz para que você faça. Ou você adora a Deus ou você adora Baal. Seja intencional na sua adoração a partir de hoje. Seja intencional no seu modo de viver a partir de hoje. Seja intencional nas suas atitudes a partir de hoje. Porque Cristo está recebendo o seu louvor, a sua adoração através das suas atitudes. E Cristo deseja receber o que há de melhor da vida de cada um de nós. Nessa noite, eu quero te convidar a adorar o Senhor. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu.
entregar ao Senhor, ousadia para se render a Cristo, ousadia. Ah, Espírito Santo, seja liberado sobre o teu povo, Senhor, essa noite. A tua ousadia, seja liberada a tua ousadia, Senhor, sobre todos aqui neste lugar, para a sua honra e para a sua glória, Senhor. Thank you, Jesus. Adora Ele aí. Oh, tu és bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar, Senhor. Pai, o nosso altar está preparado no coração de cada um de nós, Espírito Santo. Ah, Senhor, não há nada que faça separação entre nós, Senhor, porque nós estamos arrependidos, nós estamos humilhando-nos ao Senhor nesta noite. Espírito, és bem-vindo Somente as vozes. Receba aí a visitação do Espírito Santo como você jamais o sentiu. Receba aí o em forma de paz. Receba-o aí em forma de fogo. Receba-o aí em forma de ousadia. Eu
Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo sobre a vida de cada um de nós. Tu és bem-vindo sobre cada um de nós. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Vem e recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Vem e recebe, Senhor, o nosso sacrifício no teu altar. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Você que deseja ser cheio do Espírito Santo. Você que deseja ser cheio do Espírito Santo. Mas só vem se você quer ser cheio dele. Se não vem, não perde, se não quer, não perde tempo, não. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Você que deseja ser cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia! Espírito
Santo, com um sono reparador nessa noite, um sono onde você possa dormir, o sono do justo. Você que não tem dormido há muito tempo, que você tenha o sono do justo nessa noite, que você tenha uma noite com sono reparador e sonhos proféticos nessa noite, que o Senhor venha se revelar para ti, para que através de ti continue se cumprindo os propósitos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ide em paz. Ide em paz. E que o Senhor vos abençoe. Se Deus é por nós, agindo Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.